Olá pessoal, eu sou o Amarildo Chagas, né? Estou aqui para falar um pouco sobre o cultivo de sisal, né? Na região, ou no assentamento. Na verdade, responder algumas questõezinhas aqui, né? Referente ao assunto, né? E uma das primeiras questões, né? Pergunta como foi que que a gente iniciou o plantio, como a gente teve o contato com a cultura do sisal, né? E eu começo respondendo, né, sobre como foi o contato, né? Que o nosso primeiro contato já vem de gerações, né? Já vem de gerações, né, da minha família, passando de geração para geração o cultivo dessa cultura, né? Porque ela, né, é uma cultura que se adapta, né, ao clima da nossa região, né? Então é uma alternativa, né? É uma saída, na verdade, uma alternativa para as pessoas do campo, né, que vivem no campo, né? Então é uma cultura que já vem de gerações, né? E não só da minha família, mas de muitas famílias, né, nordestinas, né, que tem a cultura do sisal como uma alternativa, como uma fonte de renda. Então eu sou da região cisaleira, natural da região cisaleira, né, mais especificamente da região de Araci, que é uma região que faz parte, né, do conjunto das cidades, né, que compreende, né, o território do sisal. E me mudei junto com meu pai e meus irmãos, né, aqui para a cidade de Cansanção, né, para fazer parte, né, de um assentamento conhecido como assentamento Nova Vida, né, e a gente iniciou, né, a introduzir o plantio também, né, nessa propriedade, nesse lote que a gente adquiriu ao entrar no assentamento, né, a fazer parte dos assentados. Então, né, o primeiro contato foi através das nossas gerações, nossos antepassados que foi passando geração em geração. Hoje a gente ainda mantém, né, essa cultura como uma das principais, né, culturas cultivadas pela gente, né, e a gente iniciou o plantio no assentamento, acho que em 2008 para 2009 por aí. E hoje a gente tem um campo de sisal, né, a terra hoje a gente produz, já nos dá retorno, porque o antigo dono da propriedade, né, não produzia na propriedade, e a gente, graças a Deus, entrou com um propósito. Hoje a gente produz, né, além de sisal, outras atividades, né, a gente desenvolve. Então é uma fonte de renda e a gente introduziu, começou dessa maneira, né? E a outra pergunta é referente a qual variedade, né, a gente iniciou, a gente plantou, né? Então, e por quê? Né, a variedade da variedade, né, Agave cisalana, conhecido também como sisal brasileiro por muitos aqui na região. Então, a gente iniciou o plantio com essa variedade, né? Porque era uma cultura que a gente já cultivava há muitos anos, né? Minha família e muitos, né? Então, a gente também introduziu, e é uma cultura que a gente encontrava com mais facilidade, né? Só que aí, com o passar dos anos, a gente também conheceu o sisal híbrido, né? Também conhecido como hibra por muitos dos produtores. Então a gente hoje tem dessas duas variedades de sisal na nossa propriedade, e é possível identificar também em outras propriedades da região nessas duas variedades, né? Então esse é o motivo de qual a gente iniciou com o plantio do sisal brasileiro, né? O Agave cisalana, né? Porque era uma variedade que era mais de fácil, né, acesso, né, para a gente poder propagar as suas mudas. Então a gente iniciou com ele. Hoje a gente tem duas variedades na propriedade, que é o agave e o híbrido, né? E outra pergunta se refere a se o sisal era valorizado naquela época. Então eu não tenho tanta propriedade para dizer se era tão valorizado, mas, né, conforme um pouco do que eu consigo, né, analisar, assimilar, né, o agora com o antes, né, pelos relatos do que as pessoas também dizem, como eram as coisas, as dificuldades, enfim, eu posso dizer que não era tão valorizado quanto está sendo agora, né? Eu acho que o sisal hoje ele é muito mais valorizado do que antes, porque eu acho que antes as coisas eram um pouco mais difíceis, né? E o valor que era pago por ele era também muito
menor, muito inferior do que o que está sendo hoje, que está sendo de R$ 4, né, o quilo seco do sisal, né, isso, o quilo seco. Então o valor está um pouco mais acima do que antigamente, creio eu, né. E o sisal, eu acredito que tem muito a ser valorizado. A gente que faz todo esse processo no campo, acho que precisa ser mais valorizado, precisa dar mais uma ênfase, né, nessa questão da valorização de quem faz todo o processo de campo antes da matéria-prima e para as indústrias, né. Então eu acho que a boa parte da renda, né, na verdade, quem lucra, quem retém as grandes indústrias, os empresários, né. Hoje em dia a fibra do sisal, né, uma fibra natural, está sendo uma das fibras mais utilizadas nas indústrias, têxtil ou de veículos, enfim. Então eu acho que a gente deveria, não sei, os órgãos públicos que se compete a discutir essa questão da produção, né? Eu acho que a gente deveria um pouco, né, estudar um pouco essa questão da cultura do sisal, né, da permanência do campo, da gente que resiste em permanecer no campo, né, cultivando, fazendo os nossos trabalhos diários, né, que na verdade não quer sair do campo porque não tem lugar melhor do que do campo. Basta a gente ter nossas técnicas de sobrevivência, né, de relação com o semiárido, na verdade, e o sisal vem como uma alternativa importante, né. Então a gente quer manter com essa tradição, com essa fonte de renda, porque é uma alternativa favorável, que nos favorece, principalmente por conta da questão climática, né? E a gente consegue ter uma renda, né? Ter uma renda e através dessa renda ir beneficiando cada vez mais nossas propriedades. Então, essa avaliação nesse sentido que eu faço, né? Em relação à valorização do sisal, né? Ele precisa ser valorizado, né? A gente precisa dessa valorização, porque a gente sabe, né, o esforço que a gente tem dentro do campo, né, para poder manter a cultura, para poder introduzir a atividade, né? Então tudo tem um custo, tudo tem um esforço, mas às vezes os nossos esforços não são valorizados, né, pelas grandes empresas que realmente detêm todo o benefício, né, na verdade. Então é isso aí. E em relação a outra questão que pergunta se houve alguma evolução, né, na plantação do sisal, com certeza teve sim uma evolução, não só na nossa propriedade, mas no assentamento como um todo, porque as pessoas, né, foram simpatizando-se com a cultura, né, introduzindo mais, né, a cultura nos seus lotes, né, reconhecendo um pouco do valor do sisal e das possibilidades que podiam ter, né, cultivando essa cultura. Então acho que teve sim uma evolução. Particularmente a gente conseguiu aumentar o nosso cultivo de sisal dentro do assentamento. Hoje a gente tem uma quantidade significativa que a gente, né, no lote, a gente consegue ter uma renda aí anual, né, nesse lote. Às vezes a gente dá uma parada na atividade por conta das estiagens e a palha acaba murchando e não tem como, né, processar. Mas dá para a gente ter uma renda assim anual, né? Então acho que essa é uma parte da evolução, porque todos passaram a reconhecer o sisal, né, e como uma fonte de renda. A outra questão, né, é referente, né, se tem alguma outra atividade que a gente desenvolve além da cultura do sisal, né? E a gente tem sim outras atividades além da cultura do sisal, como a criação de caprinos e ovinos, né? Esse também é um dos fortes, né? Geração de renda da comunidade como um todo. Então a gente consegue agregar, né, esse valor, fazer esse misto aí de produção. Então a gente tem essa diversificação de produto, de produção, né? Inclusive tem uma associação na comunidade de criadores de caprinos e ovinos, né? E acontece uma feira todos os anos, né, para poder ter as exposições dos animais leiteiros ou de corte que seja. Então vem pessoas de outras regiões, de outros assentamentos apreciar e também trazer os seus animais e seus produtos para expor na feira, né? Então acho que é um momento, é uma organização importante, né, da comunidade, né,
né, valorizando um pouco da produção, né, e que as pessoas passam a querer entender melhor o seu meio de produção para ter um melhor rendimento, um melhor retorno. Então tudo isso é de se valorizar, é de se procurar, né, a entender, né. Então a gente tem essas produção, né, esses sistemas de produção, além da cultivo de sisal. Algumas pessoas fazem o plantio de culturas anuais, mas são bem poucas porque a questão das chuvas na nossa região é bastante pouco. Então os nossos solos eles não conseguem reter muita água por muito tempo. Então são poucos os que plantam culturas anuais, mas plantam sim culturas de ciclo curto, né? Mas não tão quanto, né, a cultura do sisal. A outra questão é referente ao processo, né, que a gente utiliza para obter ração para os animais, né, através do sisal. Bom, a ração que a gente faz através do sisal é com o resíduo que é retirado da palha, da fibra, né? É separado a fibra do restante do que compõe a palha, né? A folha, que a gente chama de resíduo, né? Então a gente, com o auxílio de uma gaiola giratória, né, a gente separa a bucha que fica junto ao resíduo, né? A gente separa essa bucha para que os animais não consumam ela e tenha entupimentos, tenha problemas, né, na sua congestão, né? Então a gente separa essa bucha para evitar problemas com os animais. Depois que a gente processa, né, faz essa separação, a gente coloca o material, né, o resíduo para ser desidratado, né, porque ele tem bastante água, então não é ideal fornecer o animal ou fazer a silagem com resíduo dessa maneira. Então a gente põe ele num ambiente para poder ser desidratado, para assim depois, né, fazer a fenagem e fornecer os animais em forma de feno ou de silagem. Então o processo de silagem é o mesmo jeito das outras culturas, porém só tem essa questão de tirar uma certa quantidade daquela água, né, porque senão não vai ficar muito legal a sua ensilagem. Então, referente à alimentação dos animais, é isso. Os animais consomem também em forma in natura, assim na ruma mesmo, na roça, quando a gente separa, eles às vezes consomem lá, mas não é muito ideal por conta dessa questão do entupimento, né? Eles podem ter entupimento e pode ter problemas, pode causar problemas piores, né? Então a gente às vezes faz esse processo de separação da bucha com essa ferramenta chamada gaiola giratória. A outra questão é referente ao que mudou nas nossas vidas através do sisal. Bom, eu posso dizer que mudou muitas coisas, porque quando a gente mudou aqui para o assentamento, a gente não tinha uma propriedade, uma estabilidade, né, como a gente tem hoje. Porque antes a gente tinha assim cultivo de sisal, mas era da família e tal. Hoje a gente tem da gente mesmo, o cultivo é nosso mesmo. Então a gente conseguiu uma estabilidade, conseguiu uma propriedade para poder desenvolver nossos trabalhos, desenvolver o cultivo do sisal, né, e ter uma renda através daquilo. Hoje, graças a Deus, a gente consegue, né, fazer esses trabalhos e ter uma renda, ter um retorno, né. Então eu posso dizer que mudou muita coisa assim nas nossas vidas e na vida de muitas pessoas, né? Até mesmo de quem não tem propriedade, não tem um sisal, mas depende desse trabalho para poder ter uma renda. Então tem muitas pessoas que vêm de outras regiões, né, de outras cidades para trabalhar no assentamento e nas regiões circunvizinhas que tem a cultura do sisal. Então a gente percebe muito pessoas de fora, né, principalmente nessas atividades, nos campos de sisais da região. A outra questão se refere qual a referência, né, que o sisal, né, que o lote da gente repassou ou deixou passar para outras pessoas, né, o que foi assim de referência, né, que ele passou, o que a gente passou cultivando essa cultura. Bom, acredito que
que foi uma referência boa, porque a gente foi um dos pioneiros no assentamento a introduzir o cultivo do sisal. Já tinha outras pessoas, mas bem poucas mesmo, e a gente chegou, graças a Deus, forte com esse pensamento de que a cultura do sisal seria um retorno importante para a gente, né? E com o passar dos anos as pessoas foram vendo aquilo, foram, né, simpatizando com a atividade e foram introduzindo nos seus lotes também o cultivo do sisal. Hoje aí em torno de 75 a 80% dos poceiros, né, da comunidade, do assentamento, tem uma cultura do sisal ou está implantando na sua propriedade. Então acho que teve sim uma referência, teve uma importância, né, uma importância de produção, né, na comunidade, né, porque muitos hoje têm renda através do cultivo do sisal, né, e a gente acho que foi um dos pioneiros, foi quem acho que deu um empurrãozinho para as pessoas, né, entender o quão é importante essa cultura, né, e a gente vê relatos mesmo de pessoas que dizem, né, que se do pessoal que entrou de início lá tivesse esse pensamento, né, de cultivar a cultura do sisal, hoje em dia seria outra coisa lá, né, a região, tanto quanto econômico, quanto para o povoado, quanto, né, o desenvolvimento particular de cada um. Mas graças a Deus as pessoas estão aí cultivando bastante, né, e investindo em suas propriedades, né. E que pena que a gente não tem muito apoio, né, do governo, de alguém competente, para que a gente possa investir mesmo e ter um retorno significativo, porque o que a gente faz geralmente é com o que a gente tem mesmo. A gente põe a mão na massa e produz ou faz um investimento ali conforme a nossa renda, né? Então a gente não tem um apoio assim diretamente de alguém, né, para poder investir mesmo forte, um pensamento de melhorar a nossa produção ou a cultura do sisal. Então acho que teve sim uma referência, né? E a última questão é perguntando se eu aconselho, né, para outras pessoas que querem investir no sisal, né, se eu aconselho essas pessoas a introduzir ou começar a cultivar essa cultura. Com certeza sim, com certeza eu aconselho, né, porque é uma cultura que você não tem tanta preocupação em estar, né, fazendo tratos culturais, não tem tanto, né, porque você plantou a primeira vez, pronto, né, você pode ter algumas perdas, né, no plantio, mas é uma perda bem baixa, né, em relação aos que conseguem pegar. Então em torno de 3 a 4 anos geralmente você consegue começar a tirar a sua primeira renda na sua propriedade, né, por mais que pequena seja a sua propriedade, mas você consegue tirar uma renda significativa, já é uma ajuda para a sua família, então já é uma renda extra, na verdade, né? Eu costumo chamar de minhaeiro, o minhaeiro, porque a gente planta ali e todo ano a gente tem aquela renda, né? A partir daquela cultura a gente sabe que aquele ano a gente vai ter uma renda, né? Que seja mais pouco ou um pouco mais, dependendo da estação do ano, às vezes a gente consegue tirar um pouco menos, né? Mas quando tem ano bom de chuva, a gente consegue tirar uma produção boa, porque rende mais as palhas, os pés se desenvolvem mais. Então eu aconselho sim a fazer a produção, o cultivo de sisal. Inclusive eu já estou aumentando mais o meu cultivo de sisal, né? Pensando um pouco no futuro. Então pode sim investir, porque é uma cultura importante, uma cultura histórica, né, para a região do Nordeste inteiro, né, que o sisal tirou muita gente, digamos assim, da miséria, né, porque a gente não teve e ainda não tem muita oportunidade de trabalho. Então o sisal vem com uma alternativa bastante mesmo importante. Então eu aconselho sim a quem pretende investir. Se não tiver muito conhecimento, procurar estudar um pouco da cultura. Hoje tem material na internet, na rede social sobre o cultivo do sisal. Então não tem muita exigência, né? Basta você ter força de vontade e querer fazer aquilo acontecer. Então, muito obrigado pelo momento. Espero que eu tenha conseguido, né, explanar um pouco, né, sobre essa atividade, sobre essa cultura, né? Se a gente for olhar, tem muita coisa ainda
a se avaliar, a se estudar, a melhorar sobre o cultivo do sisal, mas talvez por ser uma cultura bastante rústica, bastante adaptável, a gente acaba se incomodando em relação a isso, né? Se retrai, não estuda bastante, mas é uma cultura que vale a pena ser estudada, né? Beneficiada, de maneira que a gente possa, né, conseguir ter um retorno maior, né? Se a gente pudesse a gente mesmo beneficiar ela, né, diretamente, além da parte inicial de campo, a gente pudesse beneficiar e exportar esse material que é produzido, né, que essa parte, como eu falei no início, quem detém as grandes indústrias, né, as empresas têxteis, né, os empresários fortes, né, quem é que retém a renda, né? Então, se a gente pudesse, né, melhorar isso, que não só depende da gente, com certeza se dependesse da gente, a gente ia sim melhorar isso e fazer o nosso próprio beneficiamento da fibra do sisal e exportar e ter uma renda maior e ter a valorização que a gente realmente merece. Então é isso, obrigado, espero que eu tenha conseguido explanar, conseguido passar um pouco para vocês sobre essa cultura e estamos aí, pode investir que o resultado é garantido. Obrigado e tchau. A Teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.